Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Tudo posso naquele que me fortalece. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bom dia. Com essas palavras sagradas da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. O Senhor prometeu aos seus discípulos que estaria ao lado deles todos os dias até a consumação do século. E nós temos a plena certeza de que, de fato, Deus irá cumprir a sua promessa estando ao nosso lado em toda a nossa trajetória. Almejamos o dia em que veremos o céu se abrir, nos encontraremos com o nosso Salvador e viveremos com Ele por toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 2. Entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gesarenos. Ao desembarcar, veio logo do sepulcro ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Nesse mundo, nós estamos envolvidos com muitos males. Nós sabemos que Satanás ruge os seus dentes como leão, tentando destruir os filhos do Senhor. Ao reconhecer que Jesus Cristo estava indo na sua direção, um homem possesso com espírito imundo, ele vai na direção do Senhor, porque o diabo lhe atormentava já por muito tempo. Ele vivia dentro dos sepulcros. Nenhuma corrente conseguia conter as suas forças. Toda uma comunidade já sofria com as ações daquele homem. Por mais que os líderes daquela região tentassem prendê-lo, colocar numa cadeia, ele quebrava tudo e saía para atormentar as pessoas. Quando ele contempla Jesus, de longe ele se debruça, adora ao Senhor e fala: "O que é que eu tenho contigo, Filho do Deus Altíssimo?" Satanás tinha plena compreensão que Jesus é Deus. Satanás reconhecia que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Satanás sabia que somente Jesus é digno de adoração e ele sabia que na cruz do Calvário o seu governo nessa terra seria espedaçado e Jesus estabeleceria o seu reino no coração dos seus filhos. Aqueles que crescem no Senhor herdariam vida eterna. Marcos capítulo 5, versículo 9, a Bíblia diz o seguinte: "E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos." Quando Marcos está falando de uma legião, Marcos está falando de uma legião romana, que era composta cerca de 6.000 homens, 6.000 soldados. Aqui Satanás estava se manifestando na vida de um homem com 6.000 demônios para atormentar aquela vida. Marcos está falando que Jesus enfrentava oposição. Marcos mostra para nós claramente que Jesus, quando colocou os seus pés nessa terra, Jesus se deparou com muitos obstáculos. Um conflito eterno que um dia se deu lá na eternidade, lá no céu, se arrolou para essa terra. O próprio Filho de Deus, quando colocou os seus pés nesse mundo, ele foi perseguido, ele foi rejeitado. Satanás se opôs declaradamente ao ministério de Jesus. Mas Jesus, se deparando com um homem que estava sofrendo há muito tempo, sendo atormentado por esses demônios, Jesus não poderia permitir que o seu filho continuasse da mesma forma. Jesus então autoriza que esses demônios saiam desse homem e vá para os porcos. E os porcos se precipitaram numa ribanceira abaixo. Cerca de 2.000 porcos acabaram perdendo a sua vida. E toda a comunidade, vendo que aqueles porcos perderam a sua vida, eles se rebelaram contra o Filho de Deus. Embora os gerazenos não estivessem dispostos a abrir o seu coração para receber a Jesus Cristo, aquele homem que foi liberto da escravidão de Satanás, ele queria seguir a Jesus. Jesus não permitiu que ele lhe acompanhasse, mas Jesus lhe autorizou que ele falasse do milagre que Deus tinha realizado na sua vida para a sua comunidade. E ele passou a testemunhar entre os gerazenos o que de fato Jesus fez na sua vida. Este jovem se torna o primeiro missionário na cidade de Decápolis a testemunhar do Mestre, a anunciar as boas novas de salvação. Vale a pena ressaltar, ele não era judeu, mas ele era um gentil. Portanto, é o primeiro gentil a se tornar um missionário. Marcos capítulo 5, versículo 25, a Bíblia diz o seguinte: "Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Era uma mulher que há 12 anos passava por muitas lutas e batalhas. Já tinha procurado muitos médicos para encontrar uma solução para a sua enfermidade,
que era uma hemorragia sem controle, mas vendeu a sua casa, as suas propriedades e os seus bens para custear os tratamentos médicos, mas nenhum médico, nenhum tratamento foi eficaz para lhe trazer a cura, lhe trazer a paz. Ouvindo falar de Jesus Cristo, ela busca encontrar solução para o seu problema seguindo a Jesus Cristo. Embora Jesus estivesse sendo seguido por muitas pessoas, ela busca no meio da multidão, pelo menos pela sua fé, tocar na vestimenta de Jesus Cristo, porque ela acreditava que se pelo menos tocasse em Jesus Cristo, ela encontraria a cura para a sua enfermidade. Ela conseguiu tocar na vestimenta de Jesus e no momento que toca na vestimenta de Jesus, ela fica curada. A sua hemorragia é estancada. Jesus reconhece que dele tinha saído o poder e Jesus pergunta para as pessoas que estavam próximas a ele: quem me tocou? Os discípulos se voltam para Jesus e falam: Senhor, tu estás sendo seguido por muitas pessoas, todo mundo toca em você. Mas Jesus sabia claramente que dele tinha saído o poder. Querido amigo, quando nós observamos essa atitude de Jesus, podemos ver claramente que o nosso mestre olha para nós como um ser humano em particular, um ser humano individual. Ele não olha para nós no atacado, ele vê a mim e a você como um filho querido de Deus, com as nossas dores, com as nossas lutas. Jesus poderia ter seguido a sua caminhada como se nada tivesse acontecido, mas Jesus fez questão de parar, olhar nos olhos daquela mulher, conversar com ela e demonstrar o seu amor para um ser humano que já há mais de 12 anos vinha sofrendo uma enfermidade incurável. Não tenha medo de buscar ao Senhor, não tenha medo de abrir o seu coração, não importa quanto tempo você já esteja sofrendo, se porventura for até mais tempo que essa mulher, mais de 12 anos, corra aos pés de Jesus Cristo, confessa o teu pecado, abre o teu coração, busque a cura para a tua alma, mesmo que seja uma cura física. O nosso Deus é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é cheio de graça, Ele está sempre disposto a nos receber, perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova oportunidade. São inúmeras vezes que os nossos pecados, os nossos erros, as nossas dores nos atemorizam, como aquela mulher estava temerosa em dizer para Jesus que tinha sido ela que tinha tocado no Mestre, mas o olhar de Jesus para ela é de compaixão, é de amor, é o mesmo olhar que Jesus olha para cada um de nós. O que temos que fazer a cada dia é irmos na direção do Senhor, e Ele sempre estará com os seus braços abertos para nos receber. Marcos capítulo 5, versículo 35, a Bíblia diz o seguinte: falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem dissera: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus aqui nesse momento tinha terminado de ter uma conversa pessoal com uma mulher que estava sofrendo há 12 anos com uma enfermidade incurável, quando se depara com o chefe da sinagoga, e o seu nome era Jairo. Jairo sabia que os seus sonhos todos tinham se desfalecido a partir do momento em que a sua filha tinha morrido também, porque os pais daquela época olhavam para o futuro através dos olhos dos seus filhos. Os pais sabiam que a única forma de sobreviver no futuro, na velhice, era através do cuidado dos seus filhos. E se a sua filha estava morta, quem cuidaria deles já na velhice? Algumas pessoas tentavam tirar do coração de Jairo a expectativa de que Jesus poderia fazer alguma coisa. Jesus olha nos olhos de Jairo e fala: crê somente, fica em paz, eu posso resolver o teu problema. E Jesus convida algumas pessoas e vai na direção da casa de Jairo. Ao chegar na casa de Jairo, Jesus se depara de fato com uma cerimônia fúnebre. As pessoas estavam chorando. Alguns já estavam em pranto, em dor, lamentando a perda daquela criança. Mas Jesus declara para aquelas pessoas que ela não estava morta, ela dormia. E as pessoas sorriam de Jesus, porque elas não conheciam o Mestre. Mas Jesus traz paz para aquelas pessoas. Jesus convida Jairo e a sua esposa para entrar no quarto daquela criança. Conversando com ela, Jesus a convida mais uma vez a ela se levantar do leito da morte para que mais uma vez ela voltasse à vida. E a criança ouve a voz de Jesus, ressuscita e passa a conversar com os seus familiares. Querido amigo, Jesus pode ressuscitar os nossos sonhos. Jesus pode transformar a nossa vida.
Jesus pode moldar o nosso coração. Se porventura nessa manhã falo para alguém que os seus sonhos de viver uma vida feliz foi lançada por terra, coloca nas mãos do Mestre, convida Jesus para ir à sua casa. Ele pode trazer um milagre para a tua vida, ele pode transformar o teu coração, ele pode fazer um coração que não ama mais a voltar a amar. Jesus pode fazer um coração que não consegue perdoar a voltar a perdoar. Jesus pode transformar alguém que está completamente envolvido no pecado a ser um ser humano completamente livre. Vai depender da tua fé, do quanto você vai crer no que Deus pode fazer para a tua vida. É por isso que no diálogo com Jairo ele fala: crê somente, confia no que eu posso fazer. Jairo creu, os milagres aconteceram. Hoje não é diferente na nossa vida. Se nós crermos no Senhor, se nós entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor, tenha certeza que os milagres também, nos dias em que nós estamos vivendo, irão acontecer. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver pela fé. Queremos estar ao Seu lado seguro nos Seus braços. Por favor, Senhor, nos abençoa, nos dê a vitória. É o nosso pedido e a nossa oração. E nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.